Olá, mais uma edição do Enem chegando, e neste vídeo você confere um dos assuntos mais cobrados na categoria Ciências da Natureza e suas tecnologias, a associação de resistências. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Basicamente, existem dois tipos de associação de resistências, em série e em paralelo. Primeiro veremos as resistências ligadas em série. No circuito de resistências ligadas em série, as resistências aparecem ligadas uma em seguida à outra, como se fosse uma fila de banco. Se uma diferença de potencial V for aplicada aos pontos A e B, as resistências R1, R2 e R3 entre esses pontos serão percorridas pela mesma corrente I. Pela lei de Ohm, temos que a voltagem V em cada resistor entre os pontos A e B é dado pela fórmula V igual a RI, ou popularmente conhecida como você ri, onde V representa a voltagem do resistor, R é o resistor em si e I a corrente que atravessa o resistor R. Logo, a voltagem total V do ponto A até o ponto B será dada pela soma de todas as voltagens de cada resistência presente no trecho AB. Pela lei de Ohm, podemos reescrever a equação da voltagem AB da seguinte maneira: VAB é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Como a corrente é a mesma para cada resistência, podemos simplificar a equação da seguinte maneira, colocando a corrente I em evidência e fazendo o somatório de todas as resistências. Daí, tiramos que a resistência equivalente no circuito ligado em série será dada pela soma de cada resistência entre os pontos A e B. Fácil, não? Agora veremos o segundo caso, das resistências ligadas em paralelo. No circuito de resistências ligadas em paralelo, todas as resistências aparecem ligadas aos mesmos pontos A e B. Observe que a corrente total I, que sai de A para B, se divide entre as resistências R1, R2 e R3. Logo, a corrente total I no circuito é dado pela soma das correntes que atravessam cada resistor individualmente. A corrente I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Pela lei de Ohm, podemos reescrever a mesma equação da seguinte forma: VAB sobre R equivalente será igual a VAB sobre R1 mais VAB sobre R2 mais VAB sobre R3. Simplificando, temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Agora vamos ver o curioso caso de R1 em série com a combinação das resistências R2 e R3 em paralelo. Neste caso, para achar a resistência equivalente R equivalente do circuito, primeiro devemos encontrar a resistência equivalente de R2 com R3 em paralelo. Em seguida, iremos calcular a resistência equivalente do circuito fazendo o somatório da resistência R1 com a resistência equivalente de R2 com R3. R1 em paralelo com a combinação das resistências R2 e R3 em série. Analogamente ao exemplo anterior, para achar a resistência equivalente do circuito, primeiro deveremos encontrar a resistência equivalente de R2 com R3 em série. Em seguida, calculamos a resistência equivalente do circuito, fazendo o somatório de R1 com a resistência equivalente de R2 com R3. Para finalizar nossa revisão com chave de ouro, vamos resolver um exercício do Enem do ano passado. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas.
formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito. De acordo com o ponto onde ocorre o toque, a imagem é uma simplificação do circuito, formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Para resolver essa questão, iremos utilizar tudo o que aprendemos até agora, ok? Refaça o desenho do circuito com o circuito fechado no ponto A. Observe que o circuito está aberto no ponto B. Logo, não existe diferença de potencial entre A e B. Assim podemos simplesmente descartar a resistência nesse trecho, no cálculo final da resistência equivalente do circuito. Vamos calcular primeiro a resistência equivalente entre as resistências R2 e R3, que estão em paralelo. Utilizando a fórmula para essas resistências em paralelo, podemos facilmente encontrar o valor da resistência equivalente entre R2 e R3. Observe que agora o circuito se transforma em um simples circuito de associação em série entre as resistências R1 e a resistência equivalente R2 com R3. Utilizando a fórmula para associação em série, facilmente obtemos o valor 6 ohms para a resistência equivalente do circuito. Nesta aula você aprendeu a calcular a associação em série e em paralelo de resistores. Você pode fazer o download desses slides pelo link na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Fique à vontade para me enviar suas dúvidas por e-mail. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu, fui!